Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa A Igreja Quer Saber. E hoje nós temos um tema novo e importante para que você possa conhecer a respeito da Palavra de Deus. Eu quero ler um texto bíblico aqui na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 4. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, nosso tema vai ser os dons espirituais. Fique ligadinho aí que a gente já volta. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, retornamos aqui ao nosso programa A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia. E mais uma vez aqui com os meus companheiros, pastor Marcel Rocha e pastor Edmar. A paz do Senhor, meus queridos. A paz do Senhor, prazer e satisfação mais uma vez estar aqui juntos para nós discutirmos esse assunto que é de grande relevância para a vida da igreja. Muito bem. Pastor Marcel. Paz do Senhor, pastor Fabiano, mais uma vez, estou feliz por estar aqui. Paz do Senhor, pastor Edmar, estamos felizes que possamos hoje trazer um outro assunto que é bem interessante sobre os dons. Muito bem. O nosso programa tem a finalidade de ensinar a respeito da Palavra de Deus. Nós não conseguimos aqui esgotar todos os temas que nós nos propomos, mas certamente será edificante para cada um de vocês que gostam de nos assistir e estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais. E para começar, pastor Edmar Oliveira, nós vamos fazer uma pergunta clássica, a base, né? O que são dons? Os dons espirituais, na verdade, são, como o próprio nome diz, né, são presentes, são dádivas dadas por Deus à igreja com a finalidade da edificação mútua, né? Às vezes as pessoas falam muito em dons espirituais e dentro do contexto, da ideia que a gente costuma muito observar, as pessoas acham que o dom é uma coisa para si, né? Para si mesmo, em muitas situações e circunstâncias. É claro que não generaliza, mas eles acham que é para se vangloriar, porque há alguns por aí que a gente encontra e que se conversa muito e fala assim que tem os 9 dons espirituais, né? Como se os dons, na verdade, se resumissem apenas em 9, mas na verdade não se resume apenas em 9. Mas o dom, quando ele é dado ou quando ele é concedido na condição de que ele seja útil para quem? Para a igreja, né? Para o próximo. Então, na verdade, essa é a finalidade e a importância dos dons espirituais. É uma dádiva dada por Deus, que, conforme a Bíblia diz, na verdade, é o Espírito Santo que dá a quem quer, né, a hora que quer, do jeito que quer e com uma finalidade, com um objetivo, que é a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Pastor Marcel, pensando nos dons, e muitas vezes eu próprio já fui inquirido em alguma situação a respeito dos dons, e as pessoas fazem ali uma confusão, ou muitas vezes querem
aliar um dom natural ao dom espiritual. Um dom natural, por exemplo, há pessoas que nascem com a capacidade, por exemplo, de tocar um instrumento sem nunca ter tido uma aula ou mesmo ter frequentado alguma escola. E isso é um dom natural. Né? E o dom espiritual é aquilo que já foi colocado aqui pelo pastor Edmar. Nós podemos fazer uma separação disso? Há uma separação disso? Bom, primeiramente nós temos que entender, como o senhor mesmo frisou, existe o dom natural e o dom espiritual. Né? Esse dom natural são exatamente as qualificações, que algumas pessoas já têm essas qualificações. E também nós temos que entender que essas qualificações que a pessoa possui, é Deus também que concede, né? Mas nós não podemos fazer não podemos entender como duas coisas são iguais. Que os dons espirituais, na verdade, são dons que são dados exatamente para a edificação da igreja, né? São dons que são dados por Deus, né? Como o pastor acabou de falar aqui, o pastor Edmar, como lhe apraz, né? É Deus que dá exatamente para essa capacitação da igreja aqui na terra. Agora, os dons naturais, exatamente aqueles dons, aquele que você tem uma sensibilidade melhor para tocar um instrumento, uma sensibilidade melhor para fazer um certo trabalho, uma sensibilidade melhor para executar qualquer tipo de serviço. Isso Deus também dá, né? Mas dá exatamente para o dia a dia, nosso dia a dia. Mas os dons, na verdade, eles são especificamente ligados à igreja. É para a igreja, é para o trabalho da igreja, é para o evangelismo, é para fortalecer o corpo. Isso é tão interessante se nós observarmos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 11, que diz exatamente sobre isso. Olha, mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, são os dons, né? Repartindo particularmente a cada um como quer. Olha que coisa interessante. Quem dá é Deus. E ele dá como quer. Agora, o que eu acho interessante, e que muitas pessoas às vezes não conseguem entender muito bem, que você pode sim aprimorar os seus dons naturais, não pode? Lógico. Exatamente. Se capacitando, né? Você vai aprimorando esses dons naturais que Deus também deu, né? Mas que não possa ser confundido com os dons espirituais. E aqui, como disse, que particularmente Deus dá como quer os dons espirituais, é interessante nós observarmos também que no versículo 31 tem uma passagem que muitas pessoas não conseguem compreender muito bem também. Olha que diz aqui: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente. Olha, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, o apóstolo diz que nós temos que procurar, né, com zelo os melhores dons. Se nós formos pensar, existe um dom melhor do que o outro? Não é? Olha só. E aí nós temos que ter um cuidado aí, pastor Fabiano. Porque são os dons que são dados por Deus, né? Não são qualidades, né, dons naturais, mas são dons dados por Deus. E quando nós observamos essa passagem aqui, quando nós temos que procurar os melhores dons, é verdade, é os dons que Deus já nos deu, que está passando despercebido por nós. E quais são os melhores dons que ele cita aqui? Os melhores dons são os dons que são apropriados para cada circunstância da igreja. Não que de qualidade um é melhor do que o outro, mas por determinado momento da igreja. A questão não é qualitativa, é eficiência, né? Exatamente. Isso está em nós, quem dá é o Espírito Santo. Então essa procura é daquilo que já está em nós e será aplicado. Agora, algo que o pastor Edmar falou, e eu acredito que isso é o núcleo do dom, é a essência do dom, é que o dom ele é para edificação da igreja. Né? Muito importante salientar isso, até porque o que se percebe na sociedade odierna é a ideia de que as pessoas que possuem um dom acabam se transformando em um popstar, né? Se a gente pode usar uma palavra assim, uma pessoa que utiliza aquilo que Deus deu para ele, e a operação disso é do Espírito Santo. A pessoa que, por exemplo, recebe uma oração, é curado. Então, muitas pessoas utilizam disso para que possam se promover. Pastor Edmar. Sim, isso acontece demais. Infelizmente, até Paulo, quando fala sobre essa situação,
É muito interessante que ele frisa essa questão do zelo, desse cuidado, dessa prudência. E as pessoas, às vezes, ele se apropria do dom como se fosse realmente o dom só dele, para ele usar da maneira que ele quer. E o fato é que, no contexto que nós vivemos hoje, um dos grandes, que acaba se tornando um dos grandes vilões e que não deveria ser, é o dom da profecia, né? Onde as pessoas se apoderam dele de uma tal forma e viram exatamente profissionais da profecia. E, infelizmente, isso acaba fazendo com que esse dom, de uma certa forma, se torne um pouco desacreditado no contexto da igreja, mas que, na verdade, ele é de grande relevância e de grande importância. Pastor Edmar, essa questão do dom de profecia, vale a gente ressaltar, é tão sério, mas tão sério. Muitas pessoas acabam ganhando uma notoriedade, uma credibilidade com esse dom, e muitas vezes, eu já presenciei isso como pastores que nós somos. Às vezes você tem que corrigir um problema que foi gerado lá atrás por alguém que deu uma palavra, dizendo que aquela palavra é de Deus. Sim. E eu vou usar uma palavra, um jargão que eu vi algumas pessoas usarem, uma profetada para aquela pessoa, né? Sim. E acaba trazendo um transtorno muito grande para a própria pessoa, muitas vezes na família. Casos gravíssimos disso, em que a pessoa muitas vezes assume aquilo como uma palavra de Deus, pastor Marcel, cria um problema muito grande. Olha, isso é tão interessante e perigoso e relevante também, nós falamos sobre isso. Porque hoje o senhor sabe, né, o senhor que é pastor também, nós somos pastores, e nós temos observado várias vidas destruídas exatamente devido a essas profetadas, né? Que na verdade não são profetadas, desculpa a expressão, são cacetadas, né? Entendeu? Que realmente destrói as pessoas. Mas quando nós observamos essas pessoas que dizem que tem um dom de profecia, na verdade nós vamos ter que ter um equilíbrio, um entendimento adequado do que é esse dom de profecia nas Sagradas Escrituras. O que o apóstolo Paulo está querendo nos mostrar. Exatamente o dom de profecias é o dom que extrai da palavra de Deus já aquilo que foi profetizado, que está nas Sagradas Escrituras, e de uma forma exata e compreensível. Essa é a palavra de profecia, é a palavra bem explicada, é a palavra que quando nós estamos ali ministrando a palavra de Deus, aquelas palavras que na verdade ecloam de dentro da palavra de Deus, ela vai direto no coração das pessoas. Nós sabemos que hoje em dia, infelizmente, existem, como se diz, eu vou usar aqui um termo um pouco meio brincalhão, mas é verdade mesmo, existe o povo da cartomancia gospel, não é? Você já notou? Exatamente aqueles que faltam ler a sua mão, e para dizer, olha, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Isso é um perigo muito grande. Primeiro, para falarem isso, tem que ter um respaldo muito grande dentro da palavra de Deus. Então, que nós possamos ter cuidado com essas questões, né? Porque a questão dos dons da profecia está muito ligada também à questão do dom do ensino, né? Porque quem é o profeta é aquele que conhece muito bem as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. E se você prestar atenção aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 5 e versículo 12, olha para quem é todos esses dons, é diretamente para a igreja. Nós temos que observar o seguinte, pastor Fabiano, que os dons são dados particularmente, mas para a coletividade. E essa coletividade é o corpo de Cristo. É porque, na verdade, quando as pessoas isso é um cuidado. usam muito o critério da profecia, se pega muito o exemplo do Antigo Testamento, né? E é claro que quando a gente fala sobre essa situação, com respeito a todos aqueles que nos ouvem, a gente entende que existem profetas que são autênticos, mas infelizmente boa parte estão brincando com as coisas de Deus. Pega um exemplo como Natã e tantos outros profetas que profetizaram, né, os oráculos de Deus, e aí as pessoas acham que por direito, talvez até mesmo porque talvez em algum momento ou circunstância Deus pode realmente ter usado ele para falar com uma pessoa dentro de uma determinada circunstância e necessidade, aí ele toma esse meio, essa condição, e aí a partir de então ele acha que ele se tornou realmente um profeta, e todos os momentos e a todas as horas ele acha que ele precisa profetizar, todos os dias. E isso é perigoso. Né? O que é a essência disso é o que foi colocado muito bem aqui, é para a edificação da igreja. Todos os dons é para isso. E isso, na verdade, é a operação do Espírito Santo. Quando Jesus se ascendeu ao céu, ele diz que
deixaria ou enviaria, melhor dizendo, o Consolador, o Espírito Santo. A partir daí, toda a ação, inclusive quando a gente lê o livro que Lucas escreve sobre Atos, né, alguém diz, e muitos teólogos concordam, que ali são atos do Espírito Santo, né? Não atos dos apóstolos, porque na realidade é a ação do Espírito Santo nos primeiros tempos ali da igreja, e essa operação é que traz, pastor Edmar, com consequência disso, os dons espirituais, a ação e a conversão. Inclusive, é uma coisa muito importante que muitas vezes a gente pode até cair na vaidade, que uma palavra de alguém é que convence a pessoa. Não há convencimento humano para a pessoa aceitar a Jesus. Quem convence é o Espírito Santo. É essa mesma ação que move o Espírito. Que move os dons, melhor dizendo. Na verdade, conforme a orientação da palavra do Evangelho de João 14 fala, né? Quem comanda, quem orienta, quem traz à memória toda a condição para que a igreja subsista e esteja de pé, é exatamente o Espírito Santo de Deus. E essa sujeição, essa subordinação ao Espírito Santo é algo necessário que a igreja precisa compreender. Não somos nós que usamos o Espírito, é o Espírito que usa cada um de nós dentro da necessidade. E Paulo, quando fala sobre essa situação, qual que é o contexto aqui? O contexto exatamente é o quê? É de imaturidade. Há, infelizmente, no meio, pessoas que estão usando e exercendo daquilo que recebeu da parte do Senhor de forma inadequada e indevida, e até mesmo agregando circunstâncias e situações que não convêm com a vontade, com o propósito de Deus. É por isso que quando nós, ao falarmos sobre isso, você vai observar que ele fala no capítulo 12 sobre a questão dos dons, ele dá essa ênfase da importância de todos eles, mas acima de tudo, o que ele faz com muito cuidado, ele reserva um capítulo à parte para falar apenas de que? Sobre o amor. Porque todos os dons, assim a semelhança da obra que Cristo realizou na terra, tem que ser feito por amor, motivado e direcionado pelo amor. Porque quando isso não acontece, vai se desencadear em quê? Exatamente em vaidade, em desejos humanos, em homocentrismo, ou seja, a centralidade no homem, e aí tudo aquilo que Deus propôs para a igreja, que o Espírito tenciona fazer, põe-se tudo a perder. Professor Marcel, e como que a gente poderia explicar melhor aqui para os nossos telespectadores como é que acontece essa operação do Espírito Santo em relação aos dons na igreja? Olha, isso é que é interessante, pastor Fabiano, porque a palavra nos dá esse respaldo, como eu acabei de ler aqui no versículo 11, né, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e fala exatamente, o Espírito é Deus que dá, é Ele que dá como lhe apraz. Nós temos lá em Romanos, capítulo 12 também, até uma sequência dos dons também, que Deus distribui para a edificação da igreja. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6, 8. Nós temos aqui na primeira carta aos Coríntios também, capítulo 12. Nós temos também aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Nós temos na carta aos Efésios, capítulo 4. Nós temos também 1 Pedro, lá na carta de 1 Pedro, capítulo 4 também. Então, toda essas bênçãos, que são os dons de Deus que Ele distribui para a igreja, exatamente para essa edificação. E quem vai receber isso? Essa é uma pergunta que nós temos que saber lidar. Quem vai ter esses dons? Porque o dom não é algo forçado, é algo dado por Deus, né? E Ele dá como lhe apraz. Mas só que, como diz aqui no versículo 31 da primeira carta aos Coríntios, nós temos que procurar os melhores dons. Os melhores dons. Por quê? Porque que dons são esses que nós temos que procurar? Aquele que Deus colocou em nós. Tem pessoas que estão passando com seus dons despercebidos, porque não busca isso com zelo, não busca isso com excelência. Então, nós temos que começar a ter a sensibilidade e o discernimento dos dons que Deus colocou em nossas vidas. Se você observar, você já pode ter uma noção de qual dom que Deus já lhe deu. Não é? É uma benção. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso programa A Igreja Quer Saber. CEPEGO,
Venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa A Igreja Quer Saber. Nesse segundo momento, nós queremos aqui destacar, pastor Edmar, pastor Marcel, os dons espirituais, e Paulo fala isso com muita propriedade, muita ênfase em suas cartas à Igreja de Corinto. E nós percebemos que Paulo trata muito nessa carta sobre os problemas doutrinários, as divisões, problemas morais que havia naquela igreja. E fala dos dons. Isso nos demonstra que aquela igreja utilizava inadequadamente os dons. Como é que nós podemos comparar essa igreja e esse problema que Paulo encarava com a igreja atual? Bom, Fabiana, é muito interessante quando a gente levanta essa situação, porque Paulo, no capítulo de número 1, ele vai pontuando algumas situações que são importantes quanto à questão da igreja de Corinto, né? E que a gente acabou observando, dentro da própria contextualização da carta em si, que, primeiro, Corinto é uma região marítima, né? Tinha muitos portos, era uma cidade rica, era uma cidade que recebia bastante pessoas, bastante movimentação, né? Então isso é uma coisa interessante pelo lugar que ela ocupava, a centralidade que ela ocupava. Mas em contrapartida também, isso, se nós observarmos dentro do nosso contexto também, que nas cidades, nos meios que nós vivemos hoje, traz uma série de controvérsias em relação a tudo aquilo que nós assimilamos do contexto da sociedade e em relação à palavra e à vontade de Deus. E aí ele começa a dizer, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 7, e fala que de modo que não vos falta nenhum dom enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mostra a grandeza da igreja, que a ela não falta nenhum dom. Isso é um ponto positivo? Isso é um ponto positivo. Não falta nenhum dom. Só que, mesmo dentro dessa condição que não lhe falta nenhum dom, ele fala também da questão de problemas existentes. Quer dizer, versículo de número 10. Irmãos, rogo-vos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que entreis em acordo quando discutirdes e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Ou seja, então quer dizer que, apesar de todos os dons, igual nós falamos aqui, que tem dom do conhecimento, dom da sabedoria, uma série de dons, então há divergências entre eles. Isso é problema. E por quê? Isso é uma questão tão interessante, vou te falar por quê. Porque isso é o mau uso dos dons. Né? É o mau uso dos dons. É o lado excessivo, né, e emocional daqueles que acham que tem um dom, muitos dons acima dos outros. Se você vê essa carta que o apóstolo Paulo escreve lá para Corinto, é uma carta exatamente de exortação e de retificar também, ajeitar o problema que estava ocorrendo naquele lugar. Paulo vai lá no capítulo 5, lá na primeira carta de Coríntios, já começa assim, ó, 1 Coríntios capítulo 5, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu... Olha o que estava vendo, fornicação, estava tendo coisas terríveis que nem no meio dos gentios poderia haver. E ele começa mostrando exatamente sobre os dons aqui, lá na cidade de Corinto. E ele mostra e diz que tem esses dons lá. Só que o uso desses dons estava sendo excessivo. Estava sendo, como se diz, para as coisas particulares, para aproveitar esses dons
para fazer essas coisas, né? Que ao invés de edificar, estava prejudicando, inclusive, né? Essa é a preocupação maior do apóstolo Paulo, né? Então, é tão relevante essa questão, quando a gente fala sobre essa questão, quer dizer, partidos dentro da igreja, partidarismo, né? Cada um querendo ser superior ao outro, escolhendo aí, na verdade, né, os nomes aí, titulando, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo fala eu sou de Cefas. Paulo fala que eles estão inchados de si. Lá no capítulo 5, olha, vocês estão inchados, estáis inchados e nem ao mesmo vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. E a gente trazendo isso para os nossos dias é fácil de identificar, né? Nós percebemos que com o surgimento de muitas denominações, algumas se apossaram dos dons, eu digo assim, pelo menos da ideia de dons, né? Se apossaram de uma forma tão veemente que traz aquilo até como é maior que Cristo, pastor Edmar. Eu entendo que olha aquilo maior que Cristo. Para a igreja, um dom de curar é maior do que Cristo. Olha que coisa interessante, pastor Fabiano, só um minutinho aqui para frisar aqui um ponto que eu acho bem relevante. Os dons são muito atrativos, não é verdade? São atrativos. Todo mundo quer ter dom, essa é a verdade. Parece que ele dá um quê de sensacional. Aí quando você faz uma comparação extraordinária sobre dons e fruto do Espírito, ninguém quer muita conversa com o fruto do Espírito. Mas os dons é algo muito atrativo. Porque é evidente, né? Exalta o homem, não é? Torna ele o quê? Oponente, né? Forte, espiritualista. Então, o dom, na verdade, é algo muito perigoso nessas questões. Parece que o foco fica centrado nele. Né? Essa que é assim, que você entrou nele, tirou Cristo. Mas ninguém quer ter o fruto, desculpa a expressão brincando, de Madre Teresa de Calcutá, né? Né? Porque Madre Teresa, vamos colocar aqui, essa mulher, né? Ela, que foi considerada santa da Igreja Católica, ela sempre dizia que o fruto era o que dominava a vida dela, né? E lógico, isso aí está distorcido, lógico, porque tem que ter o fruto e tem que ter os dons, né? Que é exatamente essa união que faz a igreja completa e bem-sucedida. Eu gostaria de frisar uma questão aqui, só para a gente poder compreender o tanto que é sempre Cristo e a própria Bíblia, as ações de Deus nos chama a centralidade para Deus, para Cristo, para o Espírito Santo, é uma coisa muito perigosa. Mas a Bíblia deixa isso já registrado lá em Gênesis capítulo 8, versículo de número 21. Quando Deus fala assim que a imaginação do coração do homem é lemada desde a sua mocidade, desde a sua meninice. Esse é um alerta que talvez poucos de nós observamos. Eu gosto muito de falar isso às pessoas que nos ouvem, que têm a oportunidade de estar conosco, a gente sempre fala isso, para nós alertarmos sobre isso, sobre a imaginação do coração do homem, que desde o seu início ela tem inclinação e tendência aqui para o mal. E a maldade, então, se distancia do propósito da vontade de Deus. Muitas vezes esses dons utilizados de forma a engrandecer o próprio homem, tira a essência, né? E, evidentemente, a ideia, até vou fazer frisar aqui o que nós falamos nos programas anteriores, quando isso acontece, nós tiramos Cristo da centralidade. Então, vira-se anticristo. Perfeito. Né? Perfeito. Muito bem, o nosso programa está chegando ao final e nós estaremos aqui no próximo programa dando continuidade a esse assunto, faremos mais um programa deste assunto e com certeza para a edificação da igreja e de quem estiver nos assistindo. Não deixe de assistir o nosso programa e se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, use o nosso WhatsApp, está aí na telinha, é só enviar sua pergunta, fazer sua observação e com prazer nós estaremos te respondendo. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Josué, pastor Marcel, meu companheiro, pastor Edmar, meu companheiro, e certamente estaremos aqui em mais um programa para abençoar vidas. Deus abençoe vocês. Amém. E até o nosso próximo programa.